Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do TaniCast. Eu aqui na Tani Lemos vamos lá. Olá, mais um episódio do TaniCast. Eu, apresentadora, para quem não me conhece, apresentadora péssima, peraí, aguenta aí, vai sair. Vai. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do TaniCast. Para quem não me conhece, eu sou Natane Lemos, apresentadora do canal. E hoje eu tô aqui com nada mais, nada menos do que Ana Carolina Veiga, ou Carol Veiga. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês, dessa vez como entrevistada e não como entrevistadora. Eu tô sempre do outro lado e dessa vez eu vou aqui responder um pouco de perguntas para vocês. E eu já quero começar perguntando como tudo começou nessa sua jornada, porque a gente normalmente sempre apresenta e eu queria que você falasse sobre você no detalhe, como tudo começou. Eu fazia medicina e tranquei a medicina, é uma longa história com a psicologia. Tranquei a medicina e depois eu fiz marketing e fiquei sempre mexendo com marketing. Muito com marketing pessoal, muitos trabalhos ao redor disso aí. Só que eu sempre gostei muito de ouvir a história das pessoas, eu sempre me conectei com histórias, eu sempre gostei de ouvir. Eu já falei isso para você, né? Que eu sou muito interesseira nas histórias das pessoas. E eu, dentro da medicina, já tinha tido uma matéria de psicologia e eu gostei muito, mas aquilo ficou ali guardado. Aí, um belo dia, eu resolvi que eu ia entrar na faculdade para fazer. Comecei a fazer, mas toda hora eu parava. Toda hora, então foi um processo de muito autoconhecimento para mim também. Porque toda hora eu parava, toda hora que acontecia alguma coisa, eu ia lá e trancava, e eu nunca me colocava em primeiro lugar. Então esse processo se estendeu muito. Depois que a minha mãe morreu de depressão. E não foi a depressão que matou, né? Ela levou um tombo, mas ela morreu de depressão. Sempre... Tombo? Não, o tombo desencadeou, mas quando ela sofreu esse acidente, que foi um acidente muito banal, que ela só tropeçou, ela se entregou, porque na verdade ela já estava entregue. E a gente não conseguia fazer nada, porque se você não tem o mínimo de conhecimento, por isso que é importante isso aqui, você não consegue ajudar a pessoa. E ela não queria ser ajudada. O principal ponto é que minimamente a pessoa precisa querer, né? No meu caso, eu tive que querer muito me formar, porque aconteceram vários contratempos, a cirurgia da Gigia, muitas coisas aconteceram para eu não formar. Nesse último semestre, então, aconteceu tudo. Mas eu consegui, estive realmente inserida, sabe? Consegui manter um relacionamento muito próximo das minhas coordenadoras, das minhas professoras. Me dediquei muito. Afinal, você também fica com aquela vontade de, não, eu vou até o fim, sim, vou finalizar. Sim. E aí, deixei muita coisa de lado, perdi muitas anotações na agenda da Giovana, deixei de ir a muitos lugares com as minhas filhas, com meu marido, mas no final deu tudo certo. E assim, as pessoas podem olhar e dizer assim, mas ela tinha tudo para formar. Gente, mas foi muito difícil para mim, por conta desse meu esquema de sempre colocar as pessoas antes de mim. Então, eu também precisei fazer muita terapia. E minha terapeuta me ajudou muito, muito nesse processo todo. E hoje eu estou aqui, formei agora. É mais um tema para a gente falar, que é esse formei agora, né? Saí da faculdade agora. Mas assim, me preparei muito, já estou fazendo pós, já tinha começado a pós, né? Eu já termino agora meu primeiro semestre pós, fiz muitos cursos. Então, realmente, eu assim, me dediquei muito. Você está fazendo pós, qual área? Qual é a pós? Em TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, porque a especialização que eu quero é a abordagem que eu vou seguir. Legal. Né, daqui para frente. Quero trabalhar com mulheres, porque já venho falando de mulheres há muito tempo, adoro falar de mulheres. Todas as vezes que eu vejo uma mulher assim, se reinventando, saindo de um lugar onde colocaram ela, onde ela deixou amarrarem ela ali, sabe? Porque a gente deixa as pessoas amarrarem a gente naqueles rótulos, naqueles lugares. Toda vez que eu vejo isso acontecer, eu fico realmente muito inspirada, é uma coisa que mexe comigo, quando eu vejo o relato dessas mulheres, então nada melhor do que trabalhar com elas agora. Com certeza. E eu sou prova viva de você, assim, quando você me convidou para palestrar a primeira vez, eu, bichinho do mato, fui lá, palestrei, você me deu voz, você me deu abertura. Então, eu sou muito grata a isso lá atrás, porque quando eu comecei nessa área agora do marketing, eu não fui abraçada
por todos, né? Por todo mundo em volta, mas você foi uma que me abraçou, das poucas que acreditaram de fato. Eu costumo dizer que eu tive muitas oportunidades na vida. Eu conheci muitas pessoas que me deram oportunidade. Então, eu quero retribuir isso. Onde eu puder dar voz a uma mulher que eu sei que está ali tentando, sabe? Conseguindo. Eu fico muito chateada quando eu vejo uma mulher desmerecendo a outra. Porque as coisas já são tão difíceis pra gente. A gente não pode nem pegar um Uber. A gente pega um Uber, a gente pega com medo. A gente, sabe, pega um táxi, a gente anda na rua, a gente vai fazer uma corrida. Tudo que a gente faz é com muita insegurança, com muito medo, né, do que as pessoas podem fazer. E ainda tem as mulheres que deveriam estar vibrando assim pelo nosso sucesso. Elas ainda estão ali tentando achar defeitos. Mas eu já falei num vídeo, né, que esse julgamento é muito mais sobre o que elas pensam, né, do que está dentro da gente, do que de fato o que está na outra pessoa. E como é que está sendo, como foram, queria que você falasse um pouquinho como é que, você até já deu uma breve explicação sobre esse percalço que você teve de cada semestre, cada período, mas você poderia falar assim um período que impactou muito na sua vida, do que você aprendeu ali dentro da faculdade? Não, a primeira vez que eu tranquei a faculdade, eu estava tendo transtornos psicológicos como matéria. E eu acho que todo mundo passa por isso na psicologia, porque quando você lê o DSM, você fala, tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho isso. E eu meio surtei e falei, gente, não tem condições. Uma das minhas características é que eu tenho um senso de responsabilidade muito grande. Então, foi uma das coisas que talvez não tenha me deixado avançar na medicina. Eu tinha muito medo de não dar conta, de acontecer alguma coisa, eu não conseguir salvar o paciente. Eu tive muito medo disso. Então, foi uma das coisas que me fez desistir. E na psicologia não foi diferente. Quando eu me deparei com os transtornos psicológicos, eu falei, gente, mas eu não tenho condições. Eu comecei a achar que eu tinha tudo. Mas depois, eu conversando com outros colegas, eles disseram que é muito comum. A gente começa a se ver ali naqueles lugares. Então, foi a primeira vez que eu tranquei. E depois foi quando a minha mãe morreu. E agora no final, né? Porque o meu irmão infartou, meu pai foi para o hospital, Giovana operou. Então, o último semestre foi assim, bem difícil, mas aquilo que eu falo para vocês, a terapia ela é tão importante que quando você não faz terapia, você coloca tudo no mesmo saco. Você pega a sua vida emocional, você coloca no lugar, aí aconteceu alguma coisa, você brigou com o vizinho, você coloca naquele lugar, aí você brigou no trânsito, você vai juntando tudo, você vai embolando, você vai ficando mal. E quando você faz terapia, você consegue colocar cada coisa numa caixa. Não, isso aqui, ó, vou deixar para resolver depois, porque agora eu preciso focar e me formar aqui. E a gente consegue com que essas coisas não vá atravessando as outras e a gente consiga terminar aquilo que a gente começou. Porque, como diz a minha psicóloga, é na vida acontecendo. A vida não vai deixar de acontecer para eu me formar. A vida não vai deixar de acontecer para eu montar meu consultório. Ela vai continuar acontecendo. As dívidas inesperadas, uma batida de carro, elas vão acontecer no meio, a vida acontecendo. E a gente precisa saber agir com a vida acontecendo. Então, esse é um dos benefícios da terapia, sabe? É a gente saber que a gente, mesmo com os percalços, aquilo ali vai ter continuidade. E eu era uma pessoa que paralisava muito. Se acontecesse qualquer coisa, eu paralisava. Para mim é difícil. Eu sempre fui uma pessoa assim. Então, as minhas fraquezas, elas foram todas desaparecendo na terapia. Eu faço terapia há muitos anos, recomendo muito, sabe? Tem gente que pergunta, eu fico até chocada quando as pessoas perguntam assim, quanto tempo demora para você ter alta de uma terapia? Eu falo, gente, eu não quero ter alta nunca, eu quero poder pagar uma terapia sempre. Porque sempre tem questões, sabe? Você sempre, quando eu falei do vínculo também, eu digo que o vínculo é muito importante. A minha atual psicóloga, ela chama Camila, então eu sempre falo assim, penso uma coisa e falo, cara, coitada da Camila essa semana, porque eu vou acabar com ela. Então esse vínculo é muito importante pra gente. E essa que você já está há muitos anos? Você já teve mais? Essa é recente? Essa é recente. Eu fiz uma terapia ano passado, que foi a terapia que me ajudou muito a me formar, a entrar na faculdade. Foi essa psicóloga, que é a Ângela, o nome dela é muito maravilhosa. E agora eu acabei trocando para Camila. Estou fazendo mais online, a Ângela era mais presencial. Eu estou mais com a Camila, que foi minha professora na faculdade também, e agora é minha psicóloga.
E mentora. Então, nossa, é difícil estar desse lado entrevistando Carol Veiga, Ana Carolina Veiga. Sim, não é nada. Muito. Fico aqui pensando no que eu vou falar, no que eu vou perguntar. Eu tenho já as perguntas para fazer, perguntas que as pessoas fazem, perguntas minhas, dúvidas minhas. Então, assim, e você falando sobre essa nova etapa, você acabou de se formar, como é que está sendo? Qual está sendo o seu próximo passo? Quando a gente forma, né, a gente sai da faculdade com muito conteúdo, com a cabeça fervilhando, né, de coisas, mas muitas coisas não são ensinadas na faculdade. Recentemente saiu uma pesquisa aí dizendo que 85% do sucesso ele é networking, é relacionamento. E 15% desse sucesso são dados técnicos, ou seja, o conteúdo da faculdade. Só que ninguém diz isso pra gente. A gente forma, sai para lá, para o mundo e pronto, formei agora. Né? Eu tenho muito essa frase, porque é uma frase que eu quero lançar no infoproduto no futuro, né? Que é formei e agora. Porque é justamente isso. Você pega o seu diploma e você fala, e agora? Para onde eu vou? Sabe? A gente não tem aula na faculdade de negócios, a gente não tem aula de empreendedorismo e muitas pessoas vão empreender. Sim. Tem gente que vai trabalhar em hospital, em empresa, mas muitas pessoas vão empreender, vão ter que empreender e aprender, né? Eu também dei uma palestra para meus amigos lá na minha sala sobre isso, sobre networking. Modesta parte, eu me considero muito boa em networking, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de agregar, gosto de apresentar as outras, eu conheço bastante gente, consigo me relacionar bem nos meios. E eu percebi que tinha gente ali que estava olhando e dizendo assim, eu fico meio assim de falar, eu talvez não goste tanto de falar. E eu nem respondi isso na hora, mas eu vou responder para essa pessoa, é que se essa pessoa é um psicólogo, um agente de transformação, né? Porque nós somos agente de transformação na vida do outro. Como que a gente não consegue minimamente mudar um pouco, né? Porque não tem jeito, é a ferramenta que a gente vai ter que usar. É o antigo cartão de visita que a gente tinha que mandar fazer, né? É o antigo outdoor que a gente colocava, é o antigo anúncio na rádio que a gente tinha que pagar. Então, minimamente, a gente precisa saber fazer. E assim, eu não estou dizendo que ninguém vai virar um comunicador, né? Não é todo mundo que tem essa capacidade de se comunicar, ou que gosta, que tem esse dom. As pessoas têm dons diferentes. Mas, por exemplo, se eu for fazer uma prova de matemática e eu estudar, minimamente vou fazer uma prova de matemática. Posso não tirar 10, mas vou tirar a média, porque eu estudei para aquilo, né? Então, eu falo muito isso, sobre o poder da conexão. Nós, psicólogos, temos que acreditar ainda mais nisso. Por quê? Quando eu estou com o meu paciente, eu estou numa relação de quê? De negócios, de network. Sim. E o network, o que é? É uma troca mútua de informações, né? Visando... Eu acredito além disso, você até chegou num ponto que você falou, mas eu queria frisar que além dessa troca mútua, tem que rolar aquela conexão, aquela emoção, aquela energia boa. Sim, mas é porque é o seguinte, a gente tem que focar na troca, porque todo mundo tem interesse. Já falei isso para você, sobre o interesseiro. Eu falo sempre isso assusta as pessoas, né? Sobre interesseiro. E eu acho que para fazer network você precisa ser interesseiro e interessante. Interesseiro, porque eu estou interessada naquilo que você tem para mim, que são as suas informações, que é estar com você. Por exemplo, quando eu estive com meu marido, eu era interesseira nele, eu tinha um interesse romântico nele, né? E interessante porque é uma troca. Então, eu preciso ser interessante para o outro, eu tenho que dar também. Então, eu tenho que saber coisas, eu tenho que saber assuntos, né? E não é tão simples assim a gente fazer networking, né? A gente precisa estar empenhado. O networking, ele é intencional. Sim. Eu tenho que sair de casa pensando em fazer networking. Eu tenho que aproveitar as oportunidades. Porque você vai sempre ter oportunidade. Numa saída dessa, você, com a intenção de fazer networking, ou você aprende ou você se apresenta. Então, você teve oportunidade. E a gente não aprende isso na faculdade. E a gente, quando sai da faculdade, a gente se depara com todos esses processos que a gente precisa. Eu, enquanto psicóloga, eu preciso ter contato com psiquiatras,
com outros colegas psicólogos, porque eu não vou poder atender a família toda. Eu atendo um filho e eu vejo a necessidade da mãe. Então, eu preciso ter um psicólogo da minha confiança para indicar para essa mãe. Não pode todo mundo, a família toda, fazer com um psicólogo. Tem um tipo de abordagem que sim, mas não é o meu. Então, no meu caso, na maioria das abordagens, não pode atender a família toda. Então, eu preciso ter contato com outros psicólogos da minha confiança para indicar para essas pessoas, né? E para receber também a indicação deles. Então, é muito necessário que a gente faça network. Eu falei até para os meus amigos lá que o psicólogo, então, ele precisa acreditar muito, porque quando eu estou com o meu paciente, eu estou numa relação de negócios, uma relação de trabalho. Sim. E o que é que vai ditar se eu sou uma boa psicóloga ou não? É o vínculo que eu tenho estabelecido com ele. O vínculo, o que é? Uma conexão. Então, ali a gente está fazendo network. Sim. Isso é muito importante de saber. Você falando isso, porque meu marido é personal, inclusive é o seu personal, e ele fala muito isso, da conexão que ele tem com os alunos, que às vezes acaba ele sendo, não estou falando tirando o lugar do psicólogo, mas acaba que rola essa conexão, porque está ali no dia a dia, porque conversa, desabafa, e que é natural, ele sempre fala isso. E até assim, hoje, na minha área de marketing, também acontece, por exemplo, quando a pessoa ela não pode se expor muito agora porque está passando por algum problema, tudo bem, eu tenho que entender, eu tenho que conversar. Então, isso que você está falando realmente é muito importante. Relacionamento é importante em qualquer área, né? A gente entende que com o relacionamento a gente vai mais longe. Muito real isso. E vamos lá. A gente já falou sobre como está sendo essa jornada pós-formada, mas quais são os seus planos? Então, os planos agora, eu vou montar um consultório, né? E vou focar bastante no online, porque eu acredito muito na internet, no online. Então, sempre acreditei, sempre colhi frutos disso. Vou focar bastante no online para a gente fazer bastante propaganda. E vou montar um consultório. Eu pretendo trazer alguns profissionais para trabalharem comigo no meu consultório. Vou começar agora, pretendo daqui a uns 3 meses já estar atendendo. Já vou colocar lá o meu link. 3 meses você fala no consultório ou online? No consultório. No consultório. E já vou colocar meu link lá para dizer que... para criar uma fila de espera já, para a gente chamar primeiro essas pessoas. Sim. Quando começar. Eu tô só com os pacientes que eu já estava no momento, porque eu quero me dedicar a encontrar essa sala, montar essa sala, e quando estiver rodando a obra, essas coisas, eu já vou começar a atender. Quero fazer um pouco de cada vez, gerar conteúdo. É muito importante que quem esteja vendo isso aqui entenda a importância de você dizer para as pessoas quem você é, né? Antigamente, vinha um português lá de Portugal, abria uma padaria, escrevia as contas lá no papel de pão e ele ficava rico. Hoje em dia, se você não disser para as pessoas quem você é, então é muito importante para quem está se formando. Cada esquina. Muito importante para quem está se formando investir nesse mercado, até que minimamente. Se você não pode pagar alguém para fazer, você faz um cursinho desses aí online e você começa. Gerando seu conteúdo, mostrando seu diferencial, com constância, que é o mais importante. O mais importante na rede social, eu acho que é a constância, né? Sim. Não é o erro, o que molda, acerto, o que molda, é o que faz a pessoa a mudar hábitos, a de fato mostrar para o que ela veio. A pessoa, eu vejo muita gente assim, começa, a partir de hoje vou fazer, aí não consegue dar aquela sequência, é aí que mora o lado que você não vai surtir efeito, entendeu? Sim, porque a gente fica esperando, né, aquela história do perfeccionismo, a gente fica esperando o perfeito e o perfeito não acontece. Por isso que a terapia é tão importante. E mais importante do que a terapia é a escolha do profissional. Isso é uma coisa que eu faço muita questão de falar. Agora eu estive conversando com umas psicólogas e todas as psicólogas, a maioria delas, para quem não sabe, vai ficar sabendo agora, coloca na sua bio, lá no seu Instagram, nas suas redes sociais, o seu CRP, seu número de CRP. Para quê? Para diferenciar você do psicólogo,
para as outras atividades terapêuticas, né? A gente sabe que o psicólogo ele estuda 5 anos. Ele passa 5 anos estudando, são milhares de artigos, milhares de livros, milhares de coisas, milhares de horas de estágio para saber conduzir um processo terapêutico, né? Visando, né, a promoção da saúde mental daquele indivíduo. E temos uma regulamentação, né? Nós temos o Conselho Federal que regulamenta tudo isso. Então, quando você procurar um profissional, você realmente avalie se você quer um psicólogo e tenha noção do que é um psicólogo. Porque as pessoas, às vezes, confundem o psicólogo com o terapeuta. Aproveitando esse gancho, falar sobre a constelação familiar. Pode ou não pode fazer? Não pode. Porque você está falando dos tipos de terapias. Psicólogo não pode fazer constelação familiar. Não pode. Só uma nota agora em 2023, uma nota técnica, tá? Do Conselho Federal, dizendo que não pode. Tá? Eu tenho até essa nota aqui. Eu vou ler um pedacinho dela para você, para as pessoas entenderem. Por isso que é importante a escolha do seu profissional. De acordo com a nota técnica, diversos pressupostos teóricos da constelação familiar mostram-se contrários à resolução e outras normativas do sistema Conselhos de Psicologia, além de leis que têm interface com o exercício da profissão. A partir da análise dos fundamentos teóricos da prática, o CFP destaca incongruências éticas e de conduta profissional no uso da constelação familiar enquanto método ou técnica da psicologia. Ou seja, não pode. Outros terapeutas não psicólogos podem estar fazendo, mas o psicólogo não pode fazer. Então, são essas coisas que a gente precisa estar atento na hora de escolher um profissional. Se você está fazendo... se você procurou um psicólogo para você fazer psicoterapia e o cara vai falar de constelação familiar, ele está infringindo o código de ética. Ele não pode, o psicólogo não pode, está escrito aqui. Então, a gente confunde muito isso. E outra coisa, quando o psicólogo ele está inserido no meio acadêmico, no meu caso, por exemplo, eu faço pós-graduação, uma pós-graduação bem conceituada, e faço outros cursos com psiquiatras. Então, quando você está inserido nesse meio acadêmico, se você falar um negócio desse que você está fazendo constelação familiar, se você falar que você está fazendo... eles vão te bloquear. Então, quando você está inserido nesse meio acadêmico, você sabe perfeitamente que aquilo não é para fazer. Então, pode até ser que um psicólogo que esteja fazendo isso seja um psicólogo que esteja fora do meio acadêmico, que não esteja se atualizando, que esteja um pouco equivocado. E outras técnicas, né? Tem outras coisas, né? Como terapia holística. Isso não é psicologia. Psicologia é ciência e é comprovado. E as outras técnicas, eu não estou dizendo aqui que não funcionam, que não vai funcionar para você, não é nada disso. Mas psicoterapia é com psicólogo. Entendi. Nossa... Então, é muito importante a gente saber disso. Porque você vai achando que está sendo tratado da forma, né, por um psicólogo. E uma das coisas que a gente precisa ver, né, a gente precisa pedir é o CRP desse profissional. Porque você pode, sim, querer se tratar com outro profissional terapêutico. Mas se você quer se tratar com um psicólogo, você precisa conhecer o CRP dessa pessoa ali na bio dela, para ela se identificar. Então, é uma coisa que os psicólogos estão usando muito, é colocar o CRP na bio, para ter essa identificação do que é psicólogo e do que são outras práticas terapêuticas. Isso está acontecendo até nas outras áreas. Assim, já está sendo falado assim, a importância de você colocar a sua codificação ali, o seu grau, a sua especialidade. É importante. Até mesmo para saber com quem você está lidando. Na psicologia, a gente não tem esse caminho amplo que a medicina tem, de carregar para os lugares de negócio, né? A gente vê vários congressos, várias coisas aí da medicina, carregando o profissional para entender mesmo do processo, do marketing, da captação de cliente. Na psicologia, a gente não tem muito. Um ou outro, acho que fazem muito sucesso e a gente conhece. Eu percebo também uma grande dificuldade das pessoas que estão saindo da faculdade, sabe? Muito despreparados, no sentido não de conteúdo teórico, sabe? Mas assim, de como vai encarar esse networking, de como vai encarar essa jornada, de como vai se posicionar. As pessoas erram muito nas suas apresentações pessoais. Isso que te motivou a fazer a palestra lá falando para eles sobre networking? Sim, porque eu pensei, eu tenho tanta informação sobre isso, porque a minha vida toda eu mexi com marketing pessoal.
Eu fui mentorada por uma pessoa que criou um dos maiores cases de marketing desse país. Então, eu não posso passar ilesa por aquilo ali. Eu não poderia passar por essa mentoria sem aprender nada. E é aquilo que eu falei. Eu tive oportunidade, eu gosto de dar oportunidade para as pessoas. Então, eu falei, por que não começar com as pessoas que estão formando comigo, que são meus colegas de classe, passaram todo aquele semestre ali estudando comigo. E foi bem legal, tive bastante retorno. Depois eles me convidaram, me chamaram no direct, sabe? Me pediram para conversar de novo. Então, foi bem legal, tinha uma resposta muito grande. Eu quero muito fazer algo por esse público, sabe? Que é diferente de gerir a carreira da pessoa, é diferente de fazer captação de cliente, é outra coisa. É fazer essa pessoa acertar na hora da apresentação pessoal dela. É fazer essa pessoa minimamente criar uma rede, sabe? De networking para ela, saber fazer o pós-networking. Esses pormenores que são simples, mas são coisas que passam despercebido para a gente. E eu queria muito ajudar nessa caminhada também. Eu vou dividir um pouco, né, nos meus conteúdos a partir de agora, essa criação do consultório. Já achou o lugar? Já achei o lugar. E eu vou dividir um pouco agora no Instagram com as pessoas. Vou dividir isso aí. E vou continuar postando os meus vídeos, falando daquilo que a gente quer falar, atingindo esse público de mulheres. Lembrando quão importante é essa caminhada, quem tem oportunidade de ter alguém ao lado, um psicólogo, não vai se arrepender. As pessoas têm acham caro, né? Tem gente que acha caro. Eu fico falando que eu não vou cobrar um preço que desvalorize meu trabalho. Porque eu sei tudo que eu abri mão, tudo que eu investi em cursos, tudo que eu invisto até agora, o meu tempo também, o tempo que eu poderia estar com as minhas filhas, e porque eu, sinceramente, preciso ver as pessoas valorizando mais esse mercado da psicologia, porque se você parar a pensar, se você não tiver saúde mental, você não consegue dar conta de nada. Você não consegue dar conta do seu trabalho, dos seus filhos, de nada. Se você não tiver com a sua saúde mental em dia, aí a gente fala, vamos sair para comer, a pessoa vai lá gastar R$300, R$400 e não acha caro. Mas na hora de... E para priorizar a saúde mental. E você acredita que quando um paciente pergunta o valor e a gente fala, e ele fala, mas está muito caro, mas não sei o quê, eu já começo a avaliar aquele paciente ali, sabe? Do tanto de prioridade que ele dá para isso. Eu, por exemplo, sempre priorizei minha saúde física. Então, eu sempre treinei. Eu estando com a situação muito boa ou a situação muito ruim financeira, eu sempre priorizei o meu personal para treinar comigo, porque isso era importante para mim, até para me trazer, né, para controlar, gerenciar a minha ansiedade. Então, sempre priorizei isso. Deixei de fazer outras coisas para priorizar isso. Então, faz parte do meu empenho com ele. E a gente também avalia o paciente quando a gente faz a nossa cobrança lá para ele, né, o nosso valor. A gente vê a importância que ele vai dar para o processo terapêutico dele também. Acredito também, sempre quando a gente se posiciona apresentando os nossos valores, a gente é visto diferente, né? Porque assim, você está falando isso acontece em todas as áreas, eu vejo nas outras especialidades que eu atuo aqui, o quanto às vezes as pessoas não querem se cuidar, mas é isso aí, mas troca por nada. E se você não tem aquele pulso firme, não se posiciona, tá bom, então vai ser esse valor aqui. E não tem que ser assim. Realmente, tem que se valorizar. Tem toda uma bagagem que você está fazendo. Você está na pós, você está buscando. Uma das coisas que a gente aprende, né, na terapia, inclusive, é isso, é saber o seu valor, o seu merecimento. Né, o que você vai entregar, por exemplo, um psicólogo bom, ele precisa ter um bom supervisor por trás dele. Eu tenho que ter um supervisor para eu passar os meus casos para esse supervisor. E ele me ajudar a conduzir ali. Esse supervisor, ele é um psicólogo. Ele é um psicólogo, entendeu? Normalmente a gente escolhe um psicólogo bem renomado, obviamente, que a gente quer alguém maior do que a gente. Uhum. Então, isso também tem que validar o seu trabalho, o serviço que você vai oferecer, porque eu tenho um custo. Sim.
né, com esse supervisor. Então, são muitas coisas que envolvem o seu processo terapêutico. Gente, para mim, caro é ficar repetindo comportamentos disfuncionais. Caro é aceitar relação falida, sabe? Caro é ficar procrastinando e não conseguir sair do lugar. Não é não? Caro é sentar num restaurante, comer, beber, chegar em casa cheio de vazios. Isso é que é caro, né? Eu não trocaria a minha terapia por nada, como já tive em situação de ter que trocar ou de ter que escolher, e eu escolhi a terapia, e graças a Deus eu estou aqui agora e estou podendo falar para outras pessoas a respeito disso. Nossa, fantástico isso aí que você falou. Quando você fala isso, eu vou te falar uma coisa, você corta essa parte, tá? Eu preciso muito melhorar a minha forma de estar aqui, e uma das coisas que você, assim, estando do outro lado, eu penso muito nos cortes. Quando você está falando, eu estou aqui pensando em todos os cortes que eu vou falar para o Patrick, eu quero aquele trecho que ela falou isso. E eu preciso, na verdade, desconstruir um pouco isso. É bom porque eu começo a ver esses pontos. E só que eu sempre estou pensando no corte e não dou aquela continuidade para dar aquele bate-bola. Mas agora você a gente está falando muito para aquele outro Instagram que eu falei sobre o Me Formei, e aí sim. que a gente vai fazer. Então, eu tô com as perguntas na sequência, eu quero te perguntar. Voltando. Então, beleza. Tu cortou? Ah, danadinha. Pausou. Vamos lá. Então, aproveitando aqui, tem umas perguntas, dúvidas, tanto minha quanto de outras pessoas. E por que eu vou no terapeuta e uns falam muito e outros não falam nada? Então, isso está dentro da abordagem. Na verdade, tudo começou lá com Freud, né? E aí as outras abordagens, elas vieram como se elas viessem discordando de alguns pontos daquilo ali. E elas foram crescendo, né, dentro da terapia, não, corta isso. Então, porque existem abordagens dentro da psicologia. Na verdade, tudo começou lá com Freud, né, que as pessoas chamam do pai da psicologia, e a partir daí vieram surgindo como se as pessoas estivessem criticando algumas coisas, e outras abordagens foram surgindo baseada nessa crítica, né? Então, existem muitas abordagens. Por exemplo, provavelmente você foi no psicanalista, que é o cara que ele te escuta mais. Ele deixa você fazer uma associação livre. O que ele faz? Você vai falando. Você mesmo vai fazendo suas associações. Você fala assim, por que eu estou falando isso? Só que você vai lembrando de coisas, vai misturando coisas, e o seu processo terapêutico, ele caminha nesse sentido. O profissional fazendo poucas intervenções, tá? Já no meu caso, eu faço TCC, né? Então, na TCC, o que a gente faz? Terapia cognitivo-comportamental. Okay. Então, o que a gente faz? A gente aplica alguns testes nessas pessoas, tá? No paciente. E através daqueles testes, a gente vai descobrindo algumas coisas. Alguns esquemas, alguns pensamentos automáticos. A gente descobre ali. E aí a gente fica lá com algumas opções, descobrir 3 coisas a respeito desse paciente. E eu pergunto para ele, olha, nos testes apareceu isso, explico o teste para ele. Na TCC a gente faz muito uma psicoeducação. A gente ensina o paciente a se autorregular, a descobrir onde ele está pensando, onde ele está tendo pensamentos automáticos, quais são as crenças nucleares, aquelas crenças que muitas vezes podem ser disfuncionais, aquilo que a gente vem acreditando desde pequenininho, mas que pode estar sendo disfuncional nesse momento. Então, a gente vai ensinando o paciente a se perceber, tá? E a partir desses testes, desse questionário, eu digo para ele, olha, apareceu isso, o que você quer trabalhar? O que te incomoda mais? O que você quer mexer agora? E aí a gente vai trabalhando aquilo. No meu caso, a minha última terapeuta, sem ser essa agora, eu fui trabalhar o luto. E depois que eu trabalhei o luto, apareceu essa minha questão de ter que retomar para a faculdade, que eu não conseguia, que eu sempre me boicotava. E eu falei, agora eu quero tratar isso. E a gente conseguiu.
tratar isso direitinho. Ela fez um exercício muito legal comigo e vários exercícios. E Você falar qual é o exercício? Então, eu fiz um exercício que eu falava para ela que eu tinha, tipo, era como se eu achasse que eu soubesse menos que as outras pessoas e que eu não me permitisse errar. Se alguém me perguntasse uma coisa lá do terceiro período e eu não lembrasse, eu achava que eu já não era apta. E ela falou para mim, tem muitas coisas que eu não lembro e que eu também não sei. E que se você me perguntar, eu vou buscar. E aí ela falou assim, então vamos criar um trajeto aqui. Você vai entrar na faculdade, você vai sentar na cadeira. Por onde você entra? Que aula você tem hoje? Aí eu fui falando e ela falou, quais as possibilidades de alguém te perguntar uma coisa do segundo período, por exemplo? Aí eu falei, pô, quase zero. Ela, então vamos trabalhar com a veracidade, o que de fato pode acontecer. Você está trabalhando com coisas que, né, são irreais. Quase reais. Então, esse era o meu exercício com ela. Essa abordagem, para mim, é muito interessante, né? Que a gente consegue psicoeducar o paciente para a vida toda. É uma psicoterapia que ela tem começo, meio e fim. A TCC, ela tem começo, meio e fim. Ela tem hora para terminar. A gente vai desenvolver um projeto para você de como a gente vai fazer as intervenções e a gente tem um prazo para você receber sua alta. Pode ser que passe um pouquinho ou não, mas no decorrer do processo a gente consegue te dizer mais ou menos quando você vai ter alta. Mas aí quando você fala assim, eu não quero parar nunca de fazer terapia. Aí quando a pessoa passa, eu tô fazendo uma pergunta assim, quando a pessoa passa pelo TCC, finalizou, início, meio e fim. Mas você sempre vai ter, você pode apresentar outras questões. Agora eu quero tratar isso aqui. Sim. Agora eu quero tratar isso aqui. Só que assim, a gente consegue concluir, fechar um ciclo, né? Igual o meu ciclo do luto. Eu consegui fechar ali. Não fiquei ali, sabe? A gente vai passando para outro. Isso é uma abordagem, tá? Existem várias abordagens. E assim, todas as abordagens, elas têm ferramentas para tratar qualquer paciente. Uhum. Existem abordagens como a TCC, que eles têm muitas técnicas, né, para ansiedade. E outras abordagens acabam usando essas técnicas, que são muito efetivas para a ansiedade. Então, assim, o profissional ele pode usar outras coisas de outras abordagens. A abordagem é mais para você saber de onde você está partindo. E a abordagem é muito mais importante para o profissional do que para o paciente. Para o paciente, o importante é o vínculo. Porque você pode escolher uma abordagem, chegar lá e não ter vínculo com o profissional. Então, assim, o vínculo é o que mais importa. Entendi. E quais são os tipos de terapia? Essas são perguntas que as pessoas que não têm conhecimento ou não sabem ainda, não fazem terapia ainda. Você falou um pouquinho sobre essas abordagens, mas quais são os tipos de terapia? Entra essa pergunta ou já foi respondida? Porque existem muitas abordagens, são muitas mesmo. Sim. Mais de 10, assim, não tem como eu explicar elas aqui, tá? Eu falei um pouquinho da psicanálise, um pouquinho da... Tem o existencialismo também, que é uma abordagem muito legal, que é a abordagem que ela fala mais ou menos assim, não importa de onde você veio, não importa quem seu pai e sua mãe foi, você tem que tomar a responsabilidade da sua vida e você pode ser algo grande. Fala muito de autorresponsabilidade, sabe? Do que você pode se transformar, independente do ambiente que você venha, sabe? Então fala muito da sua responsabilidade contigo mesmo, sabe? De ir além, de conseguir. É muito legal também, uma abordagem bem legal. Então, assim, tem muitas abordagens, muitos tipos de terapia. O importante é você procurar um profissional se você quer fazer psicoterapia com psicólogo, é você se certificar que aquele profissional é um psicólogo, né? E verificar se esse vínculo está acontecendo e está crescendo. É óbvio que eu não vou sentar na frente da minha psicóloga e no primeiro dia eu vou estabelecer um vínculo com ela. Sim. Você é paciente, você precisa ter paciência, né? Você passou 30 anos, 40 anos só pensando doideira e tu não vai sentar lá em 2 dias e você vai acertar tudo. Eu tenho uma amiga que ela falou assim, ela é a pessoa mais controversa que eu conheço. Ela falou assim, já fui 2 vezes, não aconteceu nada.
Ou seja, olha, as pessoas são muito imediatistas, né? Então elas nem dão tempo do processo acontecer. Eu já posso dizer ao contrário. Eu fiz um mês e foi um mês que abriu a minha mente de uma tal forma que como fez efeito. A minha terapeuta, ela é do Ceará. É online que eu faço com ela. Eu já tô furando algumas, porque eu tive aí esse percalço, essa mudança e tudo mais. Eu parei. Eu não furo. Mas se eu estiver na confusão, aí não. é mais que eu quero É igual ir. treino, não tô treinando, não tô fazendo terapia. Mas a terapia, se eu tiver muito, até aquele vídeo fala muito disso, é que a gente vai colocando a vida em ordem, em prática, né? E as coisas, a vida não para de acontecer. É a vida acontecendo. Então, se você não colocar suas prioridades, no meu caso, que é a terapia, até porque eu, como psicóloga também, eu preciso fazer terapia. Eu conheço gente que está formando em psicologia e nunca fez terapia. Isso está muito errado. Então, eu coloco sempre as minhas prioridades. Então, quando a vida começa a dar aquele nó, aí que eu falo, opa, eu preciso ir para terapia. Porque é nessa hora que ela vai me ajudar a falar, cara, me embaralhei aqui, me ajuda aqui pra gente sair desse lugar. Verdade. Preciso voltar logo. Volta. Me fala quando é necessário fazer terapia? Olha, Natane. É bem generalista. Assim, eu acho que nos dias de hoje, sabe? Os dias que a gente vive, todo mundo é muito ansioso, tá? A ansiedade, eu já fiz um vídeo até com você falando sobre a ansiedade. A ansiedade, ela é benéfica, né? Quando ela é nos níveis normais. Ela é benéfica porque é natural a gente ficar ansioso numa entrevista de trabalho, né? Numa tomada de decisão. E ela é até boa, porque ela faz a gente tomar aquela decisão logo, né? Mas fora dos níveis, ela acaba paralisando a gente e sendo algo maléfico. Mas assim, eu acho que nos dias de hoje a gente vive com muita informação. Se você pega o celular, você tem todo tipo de informação, todo o tempo, você já não sabe nem o que você consome. Outro dia eu estava apagando coisas, eu estava apagando coisas de gente tipo que não tem nada a ver, que eu não sei nem por que eu segui. É muito importante também a gente prestar atenção naquilo que a gente consome, né, enquanto conteúdo. Então, acho que hoje a gente tem muita informação. Acho que hoje a gente deixa muitos filhos da gente no telefone. Eu acho que hoje a gente dá menos atenção, tem menos tempo de qualidade com as crianças do que no passado. A gente não tem ócio hoje. Antigamente a gente ficava ocioso, hoje não vou fazer nada, não fazia nada. Tinha mais tempo, eu não sei, parece que os dias estão abreviados, né? Então, eu acho que quase todo mundo precisaria de uma terapia. Equivale a uma atividade física? Não. Atividade física ela é terapêutica, mas não é terapia. Eu tomar um café com uma amiga é terapêutico. Perguntei errado, desculpa. Equivale, eu digo no sentido de que tem que fazer. Quando você fala assim, é para todo mundo, é igual. Todo mundo tem que fazer uma atividade física, logo também tem que fazer, tem que tratar a terapia como uma atividade física. Era isso que eu me referia. Assim, não é generalizar. Tem gente que não vai precisar, mas de um modo geral, eu acho que em algum momento da vida de alguém vai aparecer uma necessidade. Eu acho que todo mundo aqui, você já passou por um momento que você precisou, você já passou. Acho que no momento de todo mundo, até de uma criança, né? Uma mudança de escola, um bullying do amiguinho da escola. A gente não sabe. Então, acho que todo momento, toda pessoa já passou por um momento em que ela precisa de terapia. Sim. Não que a pessoa, sabe, não vá superar aquilo ali, mas que iria superar de uma forma ressignificando aquilo ali, aquilo que a gente falou, de trazendo outro significado, emoções mais positivas para aquilo ali, para que no futuro não venha... A gente não vê que a gente vai ficando mais velha, a gente vai lembrando de coisa da infância. Sim, vai dando à tona. E a gente começa a ter atitudes que remetem àquilo que a gente viu dos nossos pais. A gente começa a entender o que vimos também. Né? Sim, exatamente. Então, porque aquilo que a gente não elabora, ele fica latente. Quando a gente faz terapia, a gente elabora aquele problema. Por exemplo, quando foi o luto da minha mãe, eu elaborei aquilo ali. Porque ainda tiveram as questões de eu não conseguir ajudar a minha mãe nessa situação dela de depressão. Então, ainda tiveram essas questões que eu fiquei pensando, meu Deus, mas será que eu não tinha que ter feito, sido mais
sabe? A gente questiona isso. Mas na terapia, no processo terapêutico, a pessoa tem que minimamente querer, sabe? Ela tem que achar um desconforto dentro da zona de conforto dela. E tem gente que não encontra isso, né? Às vezes a pessoa vai adoecendo na nossa frente e a gente não vai percebendo. A pessoa... Porque a gente tem a ideia de que depressão é uma pessoa trancada no quarto, chorando muito, sem tomar banho. E a depressão não é isso. A depressão ela pode estar numa apatia. A pessoa está apática, ela vai perdendo o interesse pelas coisas. Gostava muito de sair, hoje já não gosta. Começa a dormir um pouco mais ou dormir um pouco menos. Começa a comer mais ou comer menos. Começa a ter uns comportamentos mais disfuncionais, né? Perda de apetite. Então só que a gente não percebe, vai deixando passar. E quando a gente olha, esse caso se agravou muito. Um caso, né? Existem estudos que dizem que o primeiro caso de depressão, se ele for tratado de forma correta, o primeiro episódio de depressão, você tem chances de 90% de não desenvolver outro quadro. Mas se você não trata esse quadro, essas chances já caem para 40%. E se você não trata o segundo episódio, já caem para, entendeu? E assim sucessivamente até o dia que você precisa tomar remédio para sempre. A terapia também, ela é muito importante. O psicólogo tem um papel muito importante, tá? Para os tratamentos psiquiátricos. Porque normalmente é o psicólogo, porque você vai lá no psiquiatra, você vai uma vez por mês ou a cada 3 meses, mas com o seu psicólogo você está toda semana. E o psicólogo ele vai garantir que você continue fazendo uso da medicação. Porque quando você começa a tomar um remédio antidepressivo, por exemplo, em alguns meses você está boazinha. Mas não significa que você já possa suspender o remédio. O remédio precisa de mais um tempo no seu corpo, sabe? Para fazer efeito, digamos assim. Um efeito mais contínuo e duradouro. E muitas pessoas acham, não, já estou boa, vou parar, e para por conta própria. Então, o psicólogo também é muito importante para quem faz uso de medicação. Porque o psicólogo ele é a garantia de que esse cara vai continuar fazendo uso da medicação. Esse próprio psicólogo pode sinalizar para o psiquiatra que ele não está fazendo uso direito, né? Então, é muito importante para quem tem alguém na família que faz uso de medicação, saber que a terapia é bem importante nesse sentido também. E o que seria interessante falar numa sessão de terapia que ajudaria? Será que isso você poderia dizer ou isso é uma coisa bem interna da terapia? Então, a gente, enquanto psicólogo, a gente presta atenção em tudo. Então, assim, até quando você está mentindo, você está dentro do processo terapêutico. Porque o psicólogo, ele aprende a ter uma escuta muito ativa. Então, a gente não esquece as coisas. E muitas vezes, quando a gente está tentando enrolar a outra pessoa ou não falar tudo, a gente acaba deixando escapar algum detalhe que o psicólogo não deixa. De importante, não tem. Eu acho que o mais importante é você ir para a sua terapia querendo fazer terapia. Legal. Querendo ter sucesso no seu processo terapêutico. Então, tudo aquilo que você lembrar que seja relevante. E outra coisa, a terapia, ela não acontece na conversa. Ela acontece entre uma sessão e outra. Porque é na semana que você vai elaborando tudo aquilo que você disse na terapia, tudo aquilo que você ouviu na terapia, tudo aquilo que você vai tendo insights durante essa semana. Então, é importante você querer fazer terapia. Tudo que você está falando, eu estou lembrando de como foi. Porque você vem depois nesse processo de lembrar, de falar, foi isso, esqueci de falar isso. Então, é ir para a sua terapia focada em fazer terapia, não só para cumprir a agenda. Sabe, pensar, eu vou lá, vou falar, vou lembrar, prestar atenção naquilo que realmente importa. Você pode até anotar, assim, alguma coisa que você pensou durante essa semana e levar para o seu psicólogo. Mas ele vai conseguir conduzir bem tirar de você, a não ser que você não queira, né? Porque existem os pacientes que eles são evitativos, que eles estão lá por algum motivo, porque alguém mandou, porque ele precisa provar alguma coisa para alguém. Não tem aquela história que os casais brigam, né? E o cara fala assim, eu vou para terapia para melhorar. Aí ele vai, mas ele tá indo só para agradar a mulher, entendeu? Mas ele não tá fazendo o que ele precisa fazer.
Todas as perguntas que eu tenho aqui, você está abordando tão bem, que eu até tô aquela coisa assim, vou perguntar, mas ela basicamente respondeu. Qual é o papel do psicólogo na terapia? O papel do psicólogo na terapia é cuidar para que você cuidar do seu processo terapêutico mesmo, para que você tenha visando, sabe, a sua saúde mental mesmo. É conduzir esse processo com você. E é muito lindo quando a gente consegue conduzir e ver a pessoa tendo ganhos, sabe? Eu tenho uma paciente que ela tem 21 anos. E todas as vezes que ela volta para mim, ela volta tendo um ganho, sabe? Ela diz, hoje aconteceu isso, e eu consegui identificar os pensamentos automáticos, e na mesma hora eu parei, fiz a respiração, e depois eu fui ler a mensagem de novo, e a mensagem, ela tinha interpretado, olha isso, a mensagem de forma errônea, porque ela estava muito nervosa. Então ela achou que a mensagem era para ela, quando na verdade nem era. Só para você ter uma noção. Então, eu vejo, é muito gratificante quando a gente vê o paciente evoluindo assim a cada sessão. Não são todos os pacientes, né? Porque cada paciente tem um tempo. Então, não são todos que vão ser nessa velocidade. Mas tem paciente que voa. Fazendo essas perguntas, porque assim, muitas pessoas não fazem. Então, elas não têm a menor noção. E você falando, trazendo essa abertura, vai aguçar aquela vontade na pessoa. Então, é importante, por mais que pareça tão óbvio para quem está acostumado, até para quem está acostumado a ouvir essas perguntas, falar assim, mas nunca fez terapia? Tão e eu estou tentando falar aqui de uma forma bem... sem usar nenhum termo técnico, para as pessoas poderem, de fato, entender, sabe? Se conectarem, porque muitas vezes as pessoas acham que elas vão para terapia e elas têm que contar o que aconteceu na semana dela. E não é isso, porque você tem questões há 30 e poucos anos na sua vida importantes, traumáticas para falar. Entendeu? Então as pessoas acham que elas têm que ir para terapia para contar. Eu fui lá, varri a calçada, e fulano passou, me cumprimentou. Isso pode ter uma relevância? Pode. Mas a terapia não é descrever a semana. Não é isso, tá? A terapia é você levar questões suas, íntimas. Primeira coisa é você se sentir... A terapia é um lugar seu, é um lugar de acolhimento. Então, quem vai direcionar essa sessão é você. Eu vou estar ali para te ajudar a conduzir, para intervir no momento que você precisar, para te fazer, de repente, você se ouvir. Eu posso te perguntar uma coisa para você repetir, você se ouvir melhor. Mas é o seu lugar, o seu espaço. É um espaço que você não vai ser julgada, é um espaço de acolhimento. Sabe, eu tenho uma paciente que quando ela conta as coisas para mim, ela fala, tá chocada? Tipo, eu não tô ali para estar chocada. Eu não vou ali para ficar chocada. Entendeu? Então, assim, é necessário a gente saber um pouco mais, né, da função do psicólogo. O psicólogo não está ali para eu contar. Porque às vezes acontece o seguinte, o paciente começa a contar, eu fui no mercado, encontrei fulano, essa semana foi puxada, meu marido me ajudou, não sei o quê, nananana. Quando dá 10 minutos, ela entra no processo dela. Solta aquela bomba e acabou a sessão. Sabe? Então, para você otimizar o seu tratamento também, é bom que você... você pense naquilo que você... na sua terapia durante a semana. Mesmo que você não queira pensar, você vai pensar. Porque é uma informação de impacto para você. Então, você vai pensar. E usar aquilo ali na próxima sessão, sabe? Olha, você disse isso, eu achei isso, eu não concordei com aquilo que você pontuou para a psicóloga. Vocês discutirem aquilo ali. Porque às vezes a gente perde o tempo da sessão e aí o processo se arrasta um pouco mais. Não que você não possa. Tem dia, por exemplo, que eu pego uma paciente que aconteceu uma coisa e ela está muito chateada, muito nervosa e ela quer falar. Então, naquele dia, ela vai falar e não vai ter muito ganho, sabe? Eu não vou fazer grandes intervenções, vou deixar ela falar porque ela está precisando desabafar. Então, o psicólogo ele vai ter essa consciência de saber quando te intervir e quando deixar você falar. Legal.
Pensando aqui, ó. Lá vem eu com os meus pensamentos. Muitos cortes vindo na minha cabeça quando você fala. Porque... E eu quero deixar... Isso aí não corta não, Patrick. Deixa rodando mesmo, porque quando eu penso nos cortes, eu penso muito naquele que não entende nada, que não sabe nada. Então, esses detalhes que você está falando, quando fala assim, nossa, legal, isso aqui vai ser legal, esse corte, entende? E você está falando de uma simplicidade que você mesma disse, né? Natânia, eu estou tentando buscar as palavras mais simples para a galera entender. E é sobre isso. Eu tenho mais perguntas aqui, mas eu queria te perguntar o que você gostaria que... Eu não sei se você pode falar isso, mas o que você gostaria que te perguntassem? Não, acho que uma coisa muito importante a ser dita é a gente procurar um bom profissional. Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu faço terapia, não adianta de nada. Então, assim, será que você procurou um profissional qualificado? Será que você está disposto a investir o valor num profissional qualificado? Será que esse profissional é de fato um psicólogo? Tem gente que faz terapia com terapeutas, com outras práticas terapeutas e pensa que está fazendo com psicólogo. E é diferente. Nós, psicólogos, nós temos um conselho, tá? Para a gente seguir, para fiscalizar a gente. Então, tudo que a gente faz ali está dentro das normas éticas. Tudo que a gente faz ali é ciência, houve muito estudo para se chegar a esse lugar, tá? Então, é importante que saibam disso, porque às vezes as pessoas vão confundindo as coisas. Mas você cobra um valor e o outro cobra menos, mas... O que você aconselha de como buscar esse bom profissional? Fazer perguntas. Quando alguém te indicar alguém, você vai na rede social dessa pessoa, se tiver o CRP lá, ótimo, você já sabe que é um profissional, né, que está... dentro. Qual pergunta que você acredita que seria importante fazer para esse profissional? Se eu fosse buscar um psicólogo hoje para uma filha minha, no caso... Que é até a pergunta que eu te fiz. Eu iria perguntar para ele se ele é psicólogo, né? Se eu olhasse na rede lá e tá lá, terapeuta, eu ia perguntar qual a formação desse profissional. Isso primeiramente, sabe? Porque o psicólogo, ele estuda muito. Ele lê muito, ele faz muito estágio, tem muitas horas de estágio. Então, ele é uma pessoa de fato qualificada, é uma pessoa que ela vai estar sob os olhares do conselho, né, com ética. Então, isso é muito importante a gente trabalhar. A gente não vê acontecendo por aí pessoas fazendo peeling de fenol e matando as outras. Aí, quando você vai procurar, essa pessoa tem a qualificação? Não tem, mas aí o que acontece? Ela acaba sujando. Se essa pessoa não tivesse morrido, só tivesse ficado ferida, talvez a gente nem tivesse ficado sabendo. Ela ia fazer outros, ia continuar sujando o nome dos profissionais que se qualificaram para fazer o peeling de fenol. Entendeu? E aí suja um negócio que pode valer muito para que é fazer um peeling de fenol, a pessoa fica com medo. A pessoa fica, né, descrente do processo. Isso acontece muito na psicologia. É uma profissão que as pessoas ainda não aprenderam a valorizar muito, mas que é a profissão do século, do momento, né? A gente pôde ver isso na pandemia, quantas pessoas foram buscar a terapia na pandemia. É um grande avanço, né? É a questão da terapia online, porque você pode procurar o profissional que você quiser. Antigamente, a gente buscava um profissional dentro de Nova Iguaçu, para você não ter que sair, não ter que demorar muito, e hoje você pode buscar o profissional que você quiser, onde você quiser. Verdade. Né? Então, a minha pergunta e o meu recado para as pessoas é prestarem atenção no profissional que elas estão escolhendo. Porque, às vezes, o barato sai caro. Uma coisa que você poderia resolver em pouco tempo, você vai ficar ali, ó. Tem a galera que realmente está ali disposta a resolver o problema do outro. Não, a e fazer tem qualificação, na verdade. Não, porque eu digo até, vamos pensar naquelas pessoas que eu conheço algumas assim, que não na sua área, mas que tem muita qualificação, mas
na hora da execução só estão pensando no dinheiro ali, entendeu? Enquanto Sim. outras não. Tenham qualificação, estão preocupadas em atender bem, em oferecer o melhor. Então, isso aí que você está falando de perguntar e se informar é importante. Deixa eu te perguntar, uma amiga pode fazer terapia com você? Não. Eu estou fazendo essa pergunta porque Não, vai todo surgir. mundo pergunta. Vai surgir isso? Não. O ideal é que eu não conheça a sua história, porque o importante é o que você traz para mim. É como você significa as coisas, como você codifica aquilo. Porque eu sei que você brigou com seu marido. Eu sei da história, mas você chega para mim e conta, é importante como você viu aquilo, como você se sentiu com aquela confusão. Eu sei que você bateu de carro, mas é melhor que você me conte, porque naquele momento ali você pode ter pensado algumas coisas. Naquele momento eu pensei em desistir, porque eu falei, meu Deus, que luta, tudo para mim é difícil. Então, esses pensamentos automáticos, eles me ajudam a identificar essas crenças nucleares que você tem, sabe? O seu comportamento diante das situações, a forma como você se comporta. Então, por isso que um amigo não pode. Entendi. Porque você já sabe, né, a história. Entendi. Mas seria bom, né? Sim, amigo seria. já é amigo é terapêutico também. Verdade. Quantas sessões? Isso é uma coisa é uma pergunta feita da pessoal da internet, mas vou fazer essa pergunta. Quantas sessões de terapia são necessárias por semana? Olha, uma terapia por semana é necessária, mas tem situações. Às vezes a pessoa está num luto, ou às vezes a pessoa se separou, aí está com aquela dor muito grande, muito perdida. Aí ela pede para fazer 2 sessões por semana, sabe? Mas, de um modo geral, é uma sessão por semana. Tem gente que faz de 15 em 15. Eu gosto muito de usar esse protocolo de uma vez por semana. Acho que faz muito sentido. Até porque eu já falei, né, que parece que em 7 dias o nosso cérebro ele volta para a homeostase, né? A gente tem uma ideia brilhante hoje, a gente tem uma conversa impactante, e se a gente não usar aquilo ali, em 7 dias o cérebro faz a gente voltar para aquela zona de conforto, porque ele nunca tem trabalho, né? Embora ele goste de receber informação, ele quer levar a gente para aquele lugar de proteção, que ele já entende que é proteção. Por mais que possa ser ruim aquele lugar de zona de conforto, o cérebro entende como proteção. Então, a gente estar no psicólogo a cada 7 dias, a gente vai começar, por exemplo, no meu processo de me formar e de montar uma sala. A cada 7 dias eu estou lá renovando essas ideias. Eu me embaracei aqui, pensei em não montar agora, o que a gente faz? Então, esse processo terapêutico, assim, eu acho que de uma vez por semana é bem viável. Qual o melhor tipo de terapia para quem tem ansiedade? Aí falando um pouquinho, não sei se você quer entrar nessa parte, aí Patrick, você corta essa fala aqui, eu perguntei se ela quer entrar nessa parte, sobre alguns transtornos, quer falar? De alguma forma assim, não tão profunda, mas o que você Não, eu acho que se assim, sinta à vontade a terapia cognitivo-comportamental ela apresenta muitos resultados para a ansiedade. Posso fazer então a pergunta de novo? Patrick, lá vai. Qual o melhor tipo de terapia para quem tem ansiedade? Então, como eu já falei, né, todas as abordagens elas encontram ferramentas para tratar transtornos, mas a TCC é uma terapia que tem muitos dados positivos em relação a isso, tanto que outras abordagens acabam usando a TCC. Inclusive psiquiatras, tá? Eles fazem especialização em terapia cognitivo-comportamental, tá? Os psiquiatras, eles gostam muito dessa abordagem da TCC, porque ela trata diretamente os transtornos. E para a ansiedade, a TCC apresenta excelentes resultados, tanto que ela é usada até por outras abordagens. Sobre transtornos, é muito importante a gente identificar os transtornos juntos com um psiquiatra, né?
porque para a gente diagnosticar, a gente precisa estar em conjunto com o psiquiatra. Eu posso levantar uma suspeita ali, fazer os testes e tudo, e quando eu converso com o psiquiatra, a gente chega junto a uma conclusão do transtorno daquele paciente. É muito delicado a gente fazer essa avaliação psicológica, porque não é de primeira. As características, né, dos transtornos, elas podem se confundir e podem deixar a gente, né, um pouco confusa. Então, é necessário muita atenção, muita escutativa, ouvir bastante o paciente, sem pressa de quantas sessões eu preciso para avaliar. E quando a gente está tratando esse paciente, que ele já vem de um psiquiatra e a gente trata esse paciente, é mais fácil, porque a gente já sabe o que ele tem, né? Então, a gente vai usar as técnicas necessárias ali na psicoterapia. E quando esse paciente não tem um psiquiatra e a gente percebe que aqueles sintomas, aquela tristeza profunda ou aquela apatia, ela não está melhorando com a psicoterapia, aí nós mesmos podemos encaminhar para o psiquiatra para que ele possa verificar aí se é algum transtorno de personalidade, algum transtorno depressivo do humor. Quer falar um pouquinho dos transtornos? Não. Quais? Tá. Não, porque é muito difícil, muita coisa. Você tem medo de dar uma errada e depois tem que consertar. Eu pensei em fazer uma pergunta e eu fiquei... Não, sobre transtorno mesmo. Hã? Tá, não, vai cortar sim. Corta até a parte que eu fico meio parada, pensando em perguntar, e ela deu continuidade. Corta esse pedacinho, tá? Patrick, tem alguma pergunta para fazer? Não sei se é uma pergunta, mas... Pode fazer. Sobre hipnose também? Eu não entendo. É uma prática, mas eu não entendo. É uma prática. Mas o psicólogo, ele pode entrar nessa área? Pode. Pode, né? Hipnose é uma prática. Tá. Tem vontade de entrar nessa área? Não. Eu acho que a TCC, ela é a mais... Não boto isso não. Mas a TCC é a mais ciência que tem. Não entendi. Ela é mais tipo que todos os psiquiatras eles indicam para TCC. Porque TCC é que trata transtorno. As outras vão tratar traumas. São coisas alternativas. É mais ou menos assim, eles vão usar traumas seu do passado. Por exemplo, eu como não tenho nenhum transtorno, e como já tratei os assuntos que me incomodavam na TCC, hoje eu faço psicanálise. Que eu quero entender coisas lá da minha infância, do meu passado, que fazem eu agir dessa forma, que fazem eu ter essas crenças. Mas assim, é uma coisa... Quer falar um pouquinho da psicanálise, mas aí não vai englobar dentro daquilo. Não, eu vou falar dentro do TCC. Tá, tudo bem. Entendeu? Então, hoje eu tô escolhendo... Por que eu falei isso? Porque ela trata o emocional das pessoas que estão assistindo. Ou seja, você explica... Aí eu tô indo pro meu lado de divulgação. Quando você trata todos os assuntos que abordamos aqui, eles são interessantes. Você contou várias histórias, você fez storytelling, você respondeu perguntas do topo de funil, da grande maioria. Só que se a gente acrescentasse algo que mexesse com o emocional da pessoa lá da infância dela, isso seria muito legal, mas eu já entendi que não é dentro disso. Eu só fui por esse lado porque quando remete ao passado, vou dar um exemplo. Tá, faz uma pergunta assim, que eu vou falar sobre a avaliação psicológica que eu fiz. Tá. Fala do seu processo terapêutico. Tá, beleza. Me fala um pouquinho, Ana Carolina, sobre o seu processo terapêutico. Então, eu tenho uma história interessante para contar, né? Porque eu estudei na faculdade técnicas projetivas, que são aquelas técnicas do desenho, né? Estudei os testes psicológicos, que é o HTP, que é o teste da árvore, da casa e da pessoa. E eu, em determinado momento, passei por uma avaliação psicológica para mim. Eu queria fazer, porque eu, assim como todo mundo, eu estava esquecendo muito e eu achava que eu tinha um transtorno de déficit de atenção, que não é. E aí eu fui fazer esse teste. E quando chegou lá eu pensei assim, bom, eu sei tudo onde eu tenho que desenhar aqui para engambelar essa pessoa. Eu fiquei tipo assim, mas a minha função não é essa, mas eu sabia, eu dominava as técnicas. Então eu achava que eu podia corromper o resultado, que eu sabia tudo.
E é muito interessante que a psicologia e o profissional que ele conduz a sua terapia, ele tem uma sensibilidade que é muito incrível. Que quando eu comecei a desenhar a casa, ela começou a perguntar: onde é essa casa? Quem mora nessa casa? E eu me vi nitidamente dentro da casa dos meus pais, com os móveis que não tem mais, com a luz da tarde entrando. Sabe quando você sente aquele calor, assim, o cheiro da casa? E assim, eu me emocionei muito. Eu falei: meu Deus, eu estou muito emocionada. E eu falei para ela assim, olha, vou burlar esses testes, eu sei esses testes, eu estudei isso. Ela falou: pode fazer que você não vai burlar, não. E eu me emocionei muito, porque eu fui dentro da casa, tipo, já não tenho mais minha mãe. Fui lá num lugar, assim, foi bem, bem interessante mesmo. Então, assim, a psicologia, ela te leva a lugares, assim, do seu passado, muito interessante também. No túnel do tempo, é como teletransportar. Sim, eu trago muitas coisas do meu passado, tenho elaborado, e as coisas boas a gente consegue potencializar, e as ruins a gente consegue elaborar. E a gente passa a ressignificar, a gente começa a ver aquelas coisas ruins, era o que tinha no momento, era o que dava, não foi bem assim que eu senti, sabe? Não invalidando o que eu senti naquela época, mas vendo hoje com mais clareza, né? Então, quando a gente elabora aquele trauma, aquele processo ali, ele não volta pra gente. Isso é muito importante em relação ao nosso passado, né? Bacana que você foi fazendo o seu retorno, contando essa história no passado, e eu fui lembrando da minha. E você chegou a se emocionar um pouco. E aí você falou o cheiro da casa, que a gente volta, lembra do passado, lembra dos móveis. E é muito real isso. E por isso que eu falei assim, eu sempre faço isso, né? Por exemplo, tem um copo na minha casa, que era da casa da minha avó. E aí eu pego sempre esse copo, e quando eu bebo a água, é como se eu bebo e volto no passado, sabe? Uhum. Muito legal isso. Ah. Não, real, E tá? Eu tô elaborar, emocionando de verdade, tá? Não é fake news, não. E elaborar essas coisas do passado É. que não foram legais também, elas deixam a gente mais leve, mais livre, né? Para voar. Porque a ideia na terapia é que a gente consiga romper, assim, as nossas limitações, as nossas crenças. A gente cresce ouvindo muita coisa. Hoje a gente entende um pouco de psicologia positiva, os pais entendem um pouco mais, mas no passado não era assim. Então a gente é uma geração que tem muito isso. A gente é uma geração que apanhou, né? Então a gente tem muito isso. E é interessante a gente quebrar isso, deixar isso lá atrás, sem que isso seja um trauma e uma dor, para a gente poder voar, para a gente não repetir as mesmas coisas, para a gente romper, sabe? Para a gente atingir a nossa melhor versão. Chegar onde a gente quer, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto filha, né? Olha, eu amei nosso bate-papo, foi maravilhoso. Eu estava com saudade de vir aqui já com um vocês. tempão. E para quem... Vamos lá, peraí. Aproveita, já curte, faz seu comentário se ficou alguma dúvida, porque posteriormente esse conteúdo está sendo gravado, então você que está assistindo agora aí pode deixar seu comentário, que a gente vai passar essas informações para a psicóloga para nossa psicóloga Ana Carolina Veiga. Foi um prazer enorme, mais uma vez. Gente, ó, sou a primeira psicóloga dessa agência aqui, hein? É sim. Eu sei. E é isso, amei. Gente, obrigada. Daqui para frente vocês terão muitos conteúdos. Estou super comprometida com meus conteúdos agora, tá? Eu fiquei distante das redes, a Natânia puxou muito minha orelha, mas eu precisava estudar muito, tá? E eu vou mostrar duas coisas para vocês. Os conteúdos para as mulheres, esses conteúdos que eu já venho postando, e vou mostrar um pouquinho da minha trajetória, tá? Com a minha nova sala. Vou mostrar para vocês aqui tudinho, que as pessoas adoram ver. Eu adoro ver as pessoas assim começando, como que é o zero, o que acontece, a vida acontecendo, como eu falo. Eu gosto muito de falar isso, as coisas dando errado, para depois dar certo. E é isso, gente. Beijo. Amei. Até a Obrigada. próxima.